Olá a todos, sejam bem-vindos ao Campus Verbal, hoje conduzido por mim, Liliana Oliveira. Connosco esta terça-feira está Teotónio dos Santos, administrador executivo dos Transportes Urbanos de Braga. Muito boa noite, Teotónio. Obrigada por aceitar o convite da RUM para esta grande entrevista. Começaríamos pelos resultados de 2021, agora que estamos no início de um novo ano. Estão já fechados esses resultados? O que é que podemos destacar do ano de 2021? Muito boa noite a todos. Agradecer o convite. Cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Universitária, saudar também todos os seus colaboradores e, no fundo, os bracarenses de uma forma mais geral. Sim, efetivamente estamos a fechar o ano de 2021, podia ter sido melhor, concluímos alguns projetos, avançamos noutros, eu não vou fugir à questão, mas se me permitisse eu ia fazer um bocadinho uma retrospectiva do que foi o ano de 2021. Para nós o ano começou logo com uma renovação muito importante, que foi a renovação tarifária que fizemos, quer no seu zonamento, um zonamento que tinha mais de 20 anos, passamos as zonas de 3 para 2, no fundo simplificamos o tarifário, tornámo-lo mais entendível e tornámo-lo mais barato para milhares de clientes que viram a CROA 1 ser alargada aqui na zona mais central da cidade e onde habitam cerca de 140 mil pessoas. Para além disto, ainda dentro do capítulo tarifário e com início também logo no dia 1 de janeiro de 2021, foi alargada também a gratuitidade para todos os estudantes, independentemente do nível de ensino, ser público, ser privado, até o 12º ano. Portanto, alargamos essa gratuitidade, queremos é fomentar o transporte público, coletivo, e nesse sentido penso que essa questão tarifária foi um passo muito importante. Também ainda durante o ano de 2021 certificamos-nos na norma portuguesa 4452 que faz a conciliação da vida profissional, pessoal e familiar. Apostamos muito nos nossos trabalhadores, temos uma equipa fantástica e queremos que eles se sintam cada vez melhor e que possam exercer a sua atividade sem qualquer problema, nas melhores condições da sua vida para poderem responder aos desafios do futuro. Ainda em 2021 avançamos também em conjunto com os colaboradores e estamos desde junho a realizar uma reflexão estratégica que culminará na elaboração de um plano estratégico e de sustentabilidade que no fundo visa planear o futuro da empresa num horizonte mais alargado até o ano 2030. Portanto, estamos a desenvolver esse trabalho que será apresentado durante este ano. Também 2021 marca o início das obras do nosso parque de material e oficinas. Lançamos perto do final do ano um concurso para a primeira fase da empreitada. Portanto, depois da colocação definitiva dos 13 carregadores elétricos, que já se encontram nos respectivos locais, avançamos para a primeira fase e está em fase de adjudicação esta primeira fase, como disse há pouco, da empreitada do Parque dos Transportes Urbanos de Braga. Portanto, neste momento vai começar a obra em todo o parque que faceia com a rua Felicíssimo Campos, portanto a rua que dá para o Centro de Emprego. Para além de algumas demolições, está prevista a construção de algumas infraestruturas, a construção de uma central de abastecimento de gás natural, de abastecimento a diesel, de lavagem de autocarros e instalações para alguns serviços do STUB e para a varredura da AGER, que estava também sediada dentro do próprio Parque dos Transportes Urbanos de Braga. Portanto, esta será a primeira fase. Depois de concluída, avançaremos então para a restante segunda fase, que prevê a construção de uma nova oficina, de uma nova sede social e no fundo todas as zonas envolventes que ficarão ainda por tratar. Desculpe interrompê-lo, mas só para que fique claro, esta primeira fase diz que avança já, esse já está em fase de adjudicação, portanto o concurso já encerrou, estamos no fundo a validar os dados de todos os concorrentes e portanto vamos adjudicá-lo dentro de pouco tempo. Ainda este mês? Possivelmente. E a segunda fase avança quando? Quando é que é expectável? Pensamos terminar esta fase no final deste ano, início do próximo ano. Logo de seguida tentaremos avançar com a segunda fase. Portanto, queremos tentar ter o parque no final deste mandato.
Também em 2021 o processo de digitalização avançou em força, para além da organização interna, dos processos a nível interno que estão a ser cada vez mais digitalizados, mas nós focámos-nos muito no cliente e, portanto, o foco tem que ser orientado para o exterior. E nesse sentido lançámos 2 novos portais em setembro na Semana da Mobilidade. O portal que faz o apoio ao cliente, portanto, sejam reclamações, sejam sugestões, sejam elogios. É um portal para interação e que começou em setembro e que está a ter um feedback muito positivo. Para além deste portal, lançamos também um portal para registro e pedido de passe online, ou seja, os clientes podem solicitar o seu passe online, o passe é entregue depois num dos postos de venda que mais se adequa ao cliente e, portanto, estamos num processo claro de digitalização que está a avançar em força e que prevê que num futuro, ainda este mandato, possamos ter os primeiros títulos de transporte desmaterializados, ou seja, através de um smartphone. Para além da digitalização, outro dos pontos muito relevantes que ocorreu em 2021 foi a efetivação da renovação da frota. Efetivamente, demos mais 2 passos de gigante. Para além dos 13 autocarros que já temos a circular, uns desde 2018, outros desde 2020, chegaram 25 novos autocarros em novembro, foram apresentados, já estão em circulação, o feedback é extremamente positivo, quer por parte dos clientes, quer por parte dos nossos condutores, e estamos muito satisfeitos. Foi um investimento enorme, mas que está a trazer claramente retorno para a cidade. Para além disso, ainda em setembro de 2021, lançamos uma nova candidatura para mais um passo na renovação da frota. Concorremos a um terceiro aviso do POCUR para a aquisição de 30 autocarros elétricos. Estamos a aguardar a aprovação dessa candidatura e esperamos, se tudo correr dentro do que é expectável, já temos alguma experiência na realização deste tipo de candidaturas e esperamos uma breve resposta. E se tudo correr dentro do que é expectável, pensamos fazer essa aquisição desses autocarros ao longo do ano 2022 e 2023. Portanto, seriam mais 30 autocarros para juntar aos que já temos renovados. Sendo que a chegada desses autocarros em 2022 e 2023 está apenas dependente desta aprovação. Sim, pronto, queremos ter a aprovação do POCUR, há uma comparticipação. Trata-se de um investimento que candidatamos de cerca de 15,7 milhões de euros, dos quais 7,8 em princípio serão suportados pelo STUB, que vemos com alguma ansiedade que seja aprovado para podermos dar mais um passo na transição para a mobilidade mais sustentável aqui na nossa cidade. E na melhor das hipóteses, estes primeiros autocarros destes 30, poderão chegar no segundo semestre de 2022? Mais próximo do final do ano. Depois exige, para além de uma aprovação na candidatura, temos que lançar os procedimentos concursais, Tribunal de Contas, portanto, esperamos no final do ano 2022 e durante o ano de 2023 executar, em caso de aprovação desta candidatura. Finalmente, respondendo à pergunta, no fundo acho que valia a pena traçar aqui um pouco do cenário que esteve em 2021. Efetivamente, o ano não correu como devia, como tínhamos previsto inicialmente, porque, aliás, logo em janeiro estivemos num confinamento geral novamente, fruto da situação pandémica. Só se iniciou o desconfinamento cerca de meados de março e, portanto, os meses de janeiro, fevereiro e março foram muito maus. Mesmo assim, conseguimos recuperar bastantes dos clientes que tinham relativamente ao ano de 2020. Portanto, concluímos o ano de 2021 com um aumento superior a 18% relativamente a 2020. Ou seja, recuperamos mais de 1.265.000 validações. Todavia, estamos a cerca de 2/3 do que era, cerca de 66% do que era a situação em 2019, ou seja, em 2019 transportamos cerca de 12,4 milhões de passageiros e nós terminamos o ano de 2021 com cerca de 8,22 milhões de passageiros. Ainda estamos aquém, é preciso urge recuperar esses passageiros, mas tendo em conta as condicionantes que vivemos, pensamos que não foi um mau ano. Conseguimos avançar com muitos projetos, temos muitos deles ainda em curso.
já há projetos lançados que podemos falar mais à frente, mas tendo em conta a situação que vivemos, com aulas online em certo período do ano, muito teletrabalho, muitas pessoas em isolamento, alguma desconfiança relativamente ao transporte público que não entendemos razoável, porque não tem havido cadeias de transmissão nos transportes urbanos, nem nos seus passageiros. Portanto, estamos muito confiantes que possamos, no próximo ano, este ano já, começar a recuperarem de uma forma mais intensa os passageiros que tínhamos em 2019. Mas mesmo assim conseguimos recuperar mais de 18% relativamente ao ano anterior. Mas esta queda do número de passageiros no estudo, em termos financeiros, que impacto é que teve na empresa municipal? Tem tido algum impacto. No ano passado, no ano 2020, a Câmara apoiou-nos em cerca de 1 milhão de euros, para além do que estava previsto, devido àqueles 2 meses e meio que tivemos sem validação de títulos e sem vendas. Este ano que passou, em 2021, penso que não vamos precisar de apoio, que vamos conseguir superar as situações com a utilização do PART, o Programa de Apoio à Redução Tarifária, e do ProTransp. Pensamos que vamos conseguir ter um resultado positivo, ainda que não muito elevado, mas ter um resultado positivo para ter mais uma boa relação com os passageiros e com a cidade. Falou aí de vários projetos e até de um plano que está a ser preparado para a empresa municipal até 2030. Este ano a empresa municipal conta com um orçamento de que valor? Cerca de 13 milhões de euros. E esses 13 milhões de euros vão permitir fazer o quê no estudo? Nós temos muitos projetos em curso. Há alguns projetos que inclusivamente superam o ano civil de 2022. Já foram lançados há algum tempo e estão em curso e vão ultrapassar claramente o ano civil. Um deles é a renovação da frota, que falei há pouco. Nós já estamos no caso de ser aprovado este terceiro aviso do POSEUR, são a terceira fase de renovação da frota, podemos dizer assim. Tivemos numa primeira fase a aquisição de 6 veículos elétricos, que tiveram um investimento global de 3,4 milhões de euros, dos quais 2 milhões suportados integralmente pelo STUV. Depois tivemos um segundo aviso do POSEUR, em que foram adquiridas 32 viaturas, 7 elétricas e 25 a gás natural. Este investimento teve um valor de 12 milhões de euros, dos quais 8,4 suportados pelo STUV. Portanto, está a ver a ordem de grandeza aqui de investimento. Sim, são investimentos que vão faseados no tempo e que vamos pagando, não é? Esta terceira candidatura que fizemos ao POSEUR em setembro, ao terceiro aviso, prevê a aquisição de 30 viaturas elétricas num investimento global de cerca de 15,8 milhões de euros e que pensamos ter de suportar de cerca de 7,8, portanto, sensivelmente metade do investimento. Este é um dos projetos que está em curso. É importante cada vez mais dar melhores condições aos nossos clientes, ter a cidade mais descarbonizada, apostar cada vez mais numa mobilidade sustentável, e isto faz parte de um plano que começamos em 2014, que tinha várias variáveis, mas uma das quais é claramente a frota e que estamos a levar a efeito. Para além disso, estamos também a apostar muito na melhoria da informação aos clientes. Adjudicamos no final do ano passado, portanto em 2021, um concurso para a substituição de todas as placas de paragem em todo o concelho, que são cerca de 2.000. No fundo vamos renovar toda essa informação e no fundo dar uma informação melhor aos clientes que utilizam os transportes urbanos de Braga, nas cerca de 2.000 paragens em todo o concelho. Com tempo de espera, por exemplo? Para já estamos a falar de informação estática. Vou já à parte. Nem todo o concelho tem essa possibilidade, não é? Portanto, são cerca de 2.000 placas estáticas, mas que vão ter melhor informação, vão indicar a respectiva coroa, quais são as linhas que servem aquela paragem, vão ter um QR Code onde será possível descarregar toda a oferta que está disponível, sejam horários, sejam mapas, sejam os percursos. Portanto, vamos ter uma informação renovada em todas as paragens. Para além disso, está também
em testes um sistema de ajuda à exploração que vai ser generalizado ainda no primeiro semestre deste ano, que permite efetivamente, portanto, monitorizar o sistema em tempo, o serviço que estamos a prestar aos clientes em tempo real. Essa informação depois será passada para a gestão interna, será passada para uma app para os clientes que estão na rua, ou para as paragens que têm informação efetivamente de quanto tempo está, se o autocarro vai chegar, se não vai chegar, se está atrasado. Portanto, todo esse sistema foi testado, já temos alguns autocarros a funcionarem com esse sistema e, portanto, pensamos que terá generalizado a toda a frota essa informação durante o primeiro semestre deste ano. Para além disso, estamos também a preparar um concurso para renovação, portanto, em conjunto com a Câmara, para a renovação do mobiliário urbano no que diz respeito a abrigos. Ou seja, no fundo vemos isto tudo num pacote de melhoria das condições exteriores e de informação aos clientes, seja ao nível do conforto, seja ao nível da fiabilidade e na passagem da informação para que as pessoas possam se sentir mais confortáveis para utilizar o transporte público. Essa renovação do mobiliário urbano será também para 2022? Sim, nós pensamos lançar o concurso mais tardar no fim do primeiro trimestre deste ano. Depois, pronto, os procedimentos concursais dependem um pouco às vezes da litigância que possa existir e todos esses condicionalismos. Somos uma empresa pública, não o podemos fazer diretamente, portanto vamos lançar esse concurso em conjunto com a Câmara. Estamos a trabalhar com a Câmara nesse sentido, para tentar alargar a rede de abrigos e de mobiliário urbano que possam, no fundo, prestar um melhor serviço aos utilizadores do transporte público em Braga. Outro projeto que pretendemos lançar e que temos vindo a fazer alguns estudos internos é um transporte a pedido. No fundo, é um transporte efetuado de forma pontual, através de um agendamento prévio, com percurso e horário flexível. Este transporte apresenta elevada qualidade e tem uma facilidade de acesso. Este transporte a pedido visa, no fundo, dar resposta a nichos de mercado, de zonas em que não estão servidas, ou então zonas que estão servidas fora do horário em que há serviço. Por exemplo, uma freguesia mais periférica em que só há serviço, por exemplo, até às 8 ou 9 da noite. Se as pessoas quiserem vir ao cinema, à cidade à noite, vão poder ter um serviço de transporte a pedido flexível que permita, no fundo, complementar a oferta de transporte regular. Ou seja, não queremos fazer concorrência ao nosso serviço que já existe regular ao longo do dia, mas queremos exatamente ir a nichos, sejam nichos fora da rede ou dentro da rede, mas em horários em que não há oferta. Pensamos ter este serviço no primeiro trimestre de 2023. Estamos aí a estudar alguns players e alguns exemplos do que se fez noutras cidades europeias para avançarmos neste sentido. E isto poderá ter um investimento ou implicar um investimento de que ordem de valores? Pode ser cerca de €500 000. €500 000. Não é assim um investimento muito avultado e que pode funcionar em parceria com, por exemplo, taxistas, pequenas carrinhas, dependendo do número de interessados em cada serviço. Ou seja, não faz sentido a gente ir buscar uma freguesia mais periférica, por exemplo, 2 pessoas com um autocarro, com um minibus, mesmo assim. Podemos fazer aí algumas parcerias com táxis ou com empresas análogas para, no fundo, criar aqui uma parceria positiva e fomentar cada vez mais a utilização do transporte público. Outra situação que temos em mente, já temos há vários anos e que todos os anos tem vindo a ser alvo de melhorias, é a melhoria da oferta regular de transporte público. No fundo, a cidade é quase como um organismo vivo, está permanentemente em mudança, não é? Nós acompanhamos o que se passa na cidade, temos um gabinete de estudos que acompanha o que ocorre na cidade, as empresas que se pretendem localizar em Braga, interagimos com o Invest Braga, com a Câmara, com os parques industriais e, no fundo, tentamos sempre ir ao encontro dessas necessidades, inclusivamente tentar antecipar essas situações. E, nesse sentido, pretendemos melhorar a oferta de transporte público. Pretendemos, no segundo semestre de 2022, melhorar os circuitos urbanos, melhorar as frequências dos circuitos urbanos, que são de 30 em 30 minutos e passarão para 20 em 20, quer a linha 40, quer a linha 41, portanto, no fundo, aumentar a oferta num transporte coletivo na zona mais central da cidade. E pretendemos também lançar uma nova linha que vai ligar
o Hospital Privado de Nogueira, à Universidade do Minho, através da Avenida Alfredo Barros e da Avenida Dom João II. Portanto, aquelas zonas estão em grande expansão, há muitas empresas, muita habitação a localizarem-se nas suas imediações, está em grande crescimento e, no fundo, desta forma, damos uma resposta muito positiva em transporte coletivo. Os autocarros são modernos, novos, que pretendemos colocar lá, e no fundo evitamos que estas pessoas tenham de vir à cidade para fazer determinadas ligações, porque vamos colocar aí uma linha a operar 7 dias por semana. E esta nova linha deverá arrancar quando? Também ainda todas estas melhorias estão previstas para o segundo semestre do ano 2022. Depois, outra das melhorias que pretendemos também implementar é o alargamento do projeto do School Bus. O School Bus começou há cerca de 2 anos atrás, com um projeto para a descarbonização daqui de alguns locais mais congestionados da cidade, envolvendo algumas escolas públicas e algumas escolas privadas. E entendemos que o ano 2022, o ano letivo 2022-2023, portanto o ano que se vai iniciar em setembro deste ano, vai ter um school bus alargado para todas as escolas, com um foco muito grande nas escolas EB2-3, que estão mais periféricas e que carecem de transporte público. E mantém-se gratuito. Sim. Portanto, este será um transporte de alta qualidade, em que todos os alunos viajarão sentados, com vigilantes, gratuito, e que será adequado às necessidades de cada escola. Portanto, este é um projeto que pretendemos iniciar no próximo ano letivo. Estamos já a trabalhar nele. Já temos vindo a fazer alguns estudos, mas no fundo queremos alargar e no fundo dar mais qualidade. As exigências da sociedade, dos alunos, das escolas, dos pais são cada vez maiores e pretendemos melhorar muito a qualidade do transporte que é feito para essas mesmas escolas. Teutónio, voltando só um bocadinho atrás e voltando às viaturas a gás natural e aos autocarros 100% elétricos, dizia que há um feedback muito positivo em relação a estas novas viaturas. Já é possível estimar que poupança é que estas permitem? Ainda não temos um mês de operação. Nós fizemos a apresentação no final de novembro, foram gradualmente entrando em serviço. Só entraram todas em serviço cerca de meados de dezembro. Entretanto, depois em dezembro há sempre alguma redução de serviço. Portanto, esperamos fechar o mês de janeiro para começar a ter alguma ideia do que é possível ter comparativamente às que tínhamos de diesel com muitos anos de idade e que estas vieram substituir. Mas assim, o primeiro feedback que temos é muito positivo. Os passageiros estão muito agradados. A forma de condução, os motoristas também têm-nos transmitido informações importantes e pensamos que foi uma opção muito acertada. E a propósito da média de idades da frota, neste momento estamos a falar de que idades? Neste momento, nós com alguns abates que vamos fazer, que estamos a aguardar a validação da autoridade tributária, pensamos ficar abaixo dos 16 anos. Muito se tem falado da chegada do BRT a Braga, do Bus Rapid Transit. Estás no meio de tantos projetos para 2022, 2023. Já lá ia chegar. Portanto, é para breve a chegada e a implementação deste serviço? No fundo, o Bus Rapid Transit, ou o Metrobus, como é conhecido também em muitas cidades deste mundo, que já dispõem deste serviço, é um transporte inovador que funciona sobre pneus, em sítio próprio, em que a validação é feita no exterior, isto só um bocadinho para contextualizar quem nos está a ouvir em casa e nunca teve contacto com uma realidade destas. No fundo é um transporte de alta qualidade, como funciona em via própria, a velocidade comercial é muito maior, por vezes dobra a velocidade comercial da rede normal. É um sistema inovador e que vai permitir não só dar um salto enorme em termos de mobilidade, mas também a oportunidade de promover a regeneração urbana da zona onde ele vai passar. Nós realizamos alguns estudos preliminares
estudos que foram entregues pelo Sr. Presidente da Câmara e por mim ao Governo. Estivemos em Lisboa com o Sr. Ministro do Ambiente, o Engenheiro João Pedro Matos Fernandes, que revelou um apoio total ao projeto, garantiu-nos um apoio de cerca de 100 milhões de euros para fazer a implementação das primeiras linhas. E nesse sentido estamos a aprofundar os estudos. Neste momento estamos a fazer um estudo de procura alargado. Temos uma empresa que nos está a apoiar, estamos nós a acompanhar esse estudo, no fundo para conhecer melhor a procura, não só a procura que já existe hoje de transportes urbanos, porque essa conhecemos-la nós ao longo de muitos anos e de muito estudo, não é? Mas a procura que existe ao nível dos operadores também rodoviários que servem Braga, e a procura potencial do que é possível transferir para fazer uma transferência modal, ou seja, as pessoas que possam deixar de utilizar o seu transporte individual e passarem para o transporte coletivo de alta qualidade que pretendemos implementar. Portanto, temos a decorrer um estudo de procura que nos vai ajudar a definir uma rede final para termos todo o dossiê completo, para que, quando surja a call, estarmos em condições de poder responder. Nós pensamos que podemos ter a primeira ou as primeiras linhas de BRT a funcionar em Braga no início de 2025. São processos demorados, exigem muita obra, muito planeamento, cadernos de encargos difíceis de elaborar, robustos. Portanto, estamos a trabalhar muito focados nisso, com muita antecipação, para que quando surja portanto, o aviso possamos concorrer e responder positivamente. Depois, claro que esta situação vai implicar também a readequação da rede regular que existe hoje, porque é preciso preparar a rede para que possa abastecer este sistema de BRT ou de Metrobus, como se lhe queira chamar, e ao mesmo tempo evitar que haja duplicação de linhas e de concorrência interna, que não é isso que queremos. Queremos cada vez mais promover a mobilidade sustentável, e nesse sentido vamos também trabalhar, mal tenhamos uma ideia de rede de BRT, que, como disse, estamos a analisar. Temos uma empresa que nos está a fazer um estudo de procura, para depois poder também preparar a reestruturação da rede, que será de acordo com o que vier a ser lançado em termos de BRT. E essa primeira linha que está a ser pensada, o autarca Ricardo Rio já tinha referido que eventualmente a ligação seria da estação de comboios à Universidade de Minho. Continua a ser essa? É isso que estamos a validar. Nós temos uma empresa que nos está a fazer um estudo, como disse, que está a apoiar em várias vertentes. Uma delas é a procura que já existe atualmente no transporte público do STUB, a procura que existe no transporte público rodoviário interurbano que chega a Braga, depois modelos matemáticos que são utilizados na Europa para definir procura, com sistemas de modelação, e depois também através da rede de telemóvel, como é que funcionam as redes de telemóveis. Comparamos alguns dados nesse sentido para conhecer, no fundo, as movimentações mais precisas daqui da população, de uma forma genérica. Mas é bem possível que possa ser uma linha desse género. No fundo, o que queremos é validar exatamente isso, porque é um projeto de tão grande monta que as linhas têm que ser bem desenhadas logo à partida. Não existe grande margem para correção, como existe numa linha normal de autocarros, chamemos-lhe assim, não é? Porque o BRT funciona em via dedicada própria, que será construída e segregada do resto do trânsito, e, portanto, convém ter a certeza absoluta que serão linhas que terão procura e que, no fundo, vão servir bem a população. Mas há alguns polos geradores de mobilidade em Braga que são incontornáveis, não é? A estação da CP, a Universidade do Minho, o hospital, que ficam todos no mesmo alinhamento, a própria central de caminhonagem, o próprio centro da cidade, a zona do Minho Center, onde já hoje funciona uma linha com grande procura, onde está uma grande zona empresarial e habitacional. Portanto, estes são os polos principais geradores de mobilidade. Portanto, agora a forma de os ligar é isso que estamos a tentar fechar. E poderão surgir aqui algumas dificuldades em termos de implementação deste tipo de sistema, dadas as condições da cidade?
Sim, é verdade. A cidade é uma cidade bimilenar, não é? Nós não vamos demolir casas para passar o BRT. Portanto, estamos agora a tentar fechar a rede e depois ver a questão da inserção urbana, porque num centro histórico com um centro histórico antigo e delicado, é preciso, a inserção urbana é uma questão fundamental para que possamos compatibilizar a história da cidade com a modernidade que queremos implementar. E em termos de tarifas, eu sei que é uma fase ainda muito embrionária, mas será que serão tarifas perto daquilo que é a normalidade dentro da empresa municipal? Ainda não chegamos a esse ponto. O que temos em mente é que o título de transporte será único, que permitirá viajar quer no autocarro dos transportes urbanos de Braga, quer no BRT, que será operado também pelos transportes urbanos. Portanto, o título de transporte será único. A tendência nos últimos anos do preço dos títulos de transporte tem sido vir a descer, para promover cada vez mais. Aliás, nós tínhamos conhecimento disso em 2013, que o preço importava, e decidimos, a partir de 2014, fazer congelamentos. Na altura não estávamos em condições de poder fazer reduções de preço, como depois mais tarde viemos a fazer, com o apoio do PART, mas a verdade é que tínhamos essa consciência que o preço era uma questão muito relevante, e temos vindo a fazer não só os congelamentos, como agora a redução de preços. Neste momento, o preço mais elevado para a rede geral, para um cliente que paga o seu passe por inteiro, são 30 euros, sem limite de viagens mensal. Portanto, eu não queria já chegar-me à frente com um número, mas o BRT terá que ter um preço compatível com o resto da rede de transportes, para que possa também utilizar o mesmo tipo de passe. Sim, até porque, havendo aqui a ligação também à Universidade de Minho, claro, e supondo que estamos a falar aqui também de jovens estudantes a utilizar a rede, claramente que a tarifa será um aspecto importante para estes utilizadores. Mas aproveitando, e já que falou do apoio do Estado Central, foram prometidos 100 milhões de euros pelo Ministro do Ambiente para este projeto, mas temos-lo ouvido dizer muitas vezes que o apoio do Estado Central fica muito aquém para a cidade de Braga. O que é que pode ser feito pelo Governo que não está a ser feito para esta cidade, em termos de mobilidade? O Governo lançou algumas iniciativas positivas e que vemos com agrado. O PART, o Programa de Apoio à Redução Tarifária, foi um programa importante que nos permitiu fazer a redução do valor dos títulos de transporte, bem como eliminar a segunda coroa e, portanto, no fundo, dar uma melhor resposta a uma boa parte da população. Agora, se virmos o valor per capita distribuído para Braga ou para Lisboa, por exemplo, o valor não tem qualquer comparação possível. Para além disso, estes programas de sustentabilidade que permitiram renovar a frota exigiram da nossa parte um endividamento grande, porque nós, para podermos concorrer, e como disse há pouco, só para ter uma ideia, nós nos primeiros 6 autocarros de 3,4 milhões tivemos que pagar 2 milhões. No segundo aviso, de 12 milhões, pagamos 8,4 milhões, ou seja, 2/3 foi pago por nós. Este terceiro aviso, que foi lançado em setembro e ao qual concorremos, é bastante melhor comparativamente ao que tínhamos, mas mesmo assim, se nos forem entregues, se nos forem aprovados a aquisição dos 30 autocarros, este investimento vai custar cerca de 16 milhões de euros, dos quais quase 8 temos que ser nós a suportar. Ou seja, é um valor enorme. Nós o que nos queixamos às vezes é que alguma dualidade de apoios, quando comparamos, por exemplo, as empresas do Porto e de Lisboa, que viram o seu passivo limpo pelo Estado, viram as renovações ao longo destes anos serem sempre apoiadas pelo Estado Central, enquanto nós, para entrarmos sequer numa candidatura, temos que nos endividar e recorrer à banca, para poder ter autocarros novos aqui na cidade de Braga. A ligação do quadrilátero urbano poderia ser feita através de uma espécie de BRT também? O quadrilátero urbano tem massa crítica, tem cerca de 700 mil pessoas, eventualmente até mais.
nós temos vindo a dar alguns passos, a trabalhar com o quadrilátero, para que possa haver uma bilhética integrada nos vários sistemas de transporte que permitam, por exemplo, os utilizadores terem um passe que seja válido, por exemplo, em Guimarães, em Famalicão, em Barcelos ou em Braga. A sua ligação através de BRT teria que ser estudada, quer dizer, isto é uma situação que exige muito estudo, ver os possíveis traçados, ver a dispersão. Por exemplo, Braga não tem nada a ver com Guimarães. Por exemplo, enquanto a população de Braga está concentrada no seu centro da cidade, cerca de 140 mil pessoas de 200 estão no centro, Guimarães tem 9 vilas e existe uma grande dispersão populacional de Guimarães. Portanto, teriam que ser estudadas as situações, não é? Mas para retirarmos o automóvel das cidades, terá que haver aqui alguma solução para que as pessoas se possam deslocar entre o quadrilátero com alguma facilidade. Sim. Por exemplo, a questão dos parques periféricos fora das cidades é uma situação muito relevante e que depois suportado por transporte público de alta frequência e de alta qualidade, pode ajudar a fazer o interface e evitar que as pessoas tragam os seus carros para o centro da cidade. Agora, como é óbvio, por exemplo, em Braga, a situação é difícil, porque a cidade cresceu orientada para o transporte individual. Só no centro da cidade de Braga há 39 parques de estacionamento, portanto, no fundo, a convidar as pessoas a trazerem o seu carro e a dizer podem vir porque há sempre lugar, pagando há sempre lugar. Gostava também de falar consigo, Titónio, sobre um outro projeto que está previsto para breve, que é uma nova estação de enchimento de veículos a gás natural. Quando é que está previsto isto avançar e que investimento é que isto representa? Representa mais de €1 milhão de investimento. Estamos agora dentro desta fase de renovação, desta primeira fase de obra que lhe falei há pouco. Estamos a preparar as infraestruturas no terreno para que possamos avançar com a questão da central de enchimento. Esta central de enchimento vai permitir abastecer não só os nossos autocarros dentro do parque, mas também abastecer todas as viaturas externas que queiram utilizar o gás através da rua Felicíssimo Campos. Portanto, no fundo, vamos disponibilizar esta estação à comunidade, à cidade, para que possa também utilizar este gás natural. Voltando só um bocadinho atrás na nossa conversa, considera que uma gestão supramunicipal dos transportes urbanos de Braga seria viável, com os tubos a circularem então no quadrilátero urbano? Sim, teria alguma viabilidade. Agora teria que ser integrada junto das contratualizações que os outros municípios, que as outras autoridades de transporte estão a fazer no seu território, não é? Porque as autoridades de transporte estão a contratualizar serviços. O de Braga já está contratualizado há mais de um ano. Temos uma contratualização para 10 anos. Sei que na CIM do Cávado estão a terminar os concursos. Em Guimarães a operação começou em janeiro deste ano, portanto há 10 dias. Em Barcelos sei que também há um serviço que já está há algum tempo a funcionar, que está contratado à Transdev. Portanto, isto teria que haver uma visão global para que depois não houvesse concorrência interna, não é? Quer dizer, que houvesse todos, no fundo, a trabalharem em prol de uma mobilidade mais sustentável e que não andassem aqui a canibalizarem-se uns aos outros, não é? Em 2013, a empresa municipal delineou uma estratégia com as deadlines da União Europeia que passavam por, em 2025, ter 20 milhões de passageiros no STUB, 10 mil utilizadores regulares de bicicleta e a redução em 20% do uso de transporte individual da cidade. Estas metas serão atingidas? 2025 não. Nós de 2013 a 2019 crescemos cerca de 21% em termos de passageiros transportados. Passamos de 10 milhões de passageiros para 12 milhões e meio, sensivelmente. Mesmo assim estavam um pouco aquém das metas europeias, mas que não estão a ser cumpridas em lado nenhum. Portanto, esta meta era uma meta muito ambiciosa e que tinha exatamente esse efeito de ajudar a promover e a mobilizar as pessoas para esta questão das alterações climáticas. Nós estávamos com um crescimento muito interessante, 21%, era um crescimento único em Portugal ao longo destes anos.
a questão da pandemia foi arrasadora, não é? Quer dizer, as pessoas estavam confinadas em casa, não utilizavam os transportes e os nossos passageiros de 2019 para 2020 caíram 44%. Mas então serão metas para que altura? Não lhe consigo dizer, porque bastam pequenas alterações, por exemplo, ainda desta questão da pandemia, pequenos confinamentos, basta semanas de não haver aulas, bastam algumas semanas de teletrabalho que fazem descer abruptamente a utilização do transporte público, não é? Esta semana que passou em que não houve aulas, não lhe vou dizer que tivemos metade dos passageiros, mas pouco mais do que estávamos a ter antes do final das férias do Natal. Ou seja, há um sem número de atividades que, se as pessoas ficarem retidas em casa, a taxa de utilização desce abruptamente, não é? A propósito até de algumas destas metas, um estudo da Fundação Mestre Casais, chamado Clean Bus PT, admite ser possível descarbonizar o transporte público rodoviário urbano em Portugal em 14 anos, com um custo total de 2,6 mil milhões de euros, sendo que o Estado deve contribuir com 770 milhões de euros. Durante este período seriam evitadas 4 milhões de toneladas de emissões de CO2. Como é que olha para estes números? É possível, nós estamos a fazer esse caminho, não é? Nós estamos a substituir autocarros antigos, alguns com mais de 30 anos, por autocarros limpos, que ou não têm emissões ou têm emissões reduzidas, e que no fundo é um caminho que urge continuar a fazer. E 14 anos parece-lhe uma meta razoável? Sim, parece-me que é razoável. Nós aqui em Braga pensamos, antes disso, ter a frota toda limpa. Até quando? Não lhe consigo dizer, porque nós precisamos apesar destes apoios do POSEUR nos exigirem um grande esforço, mas precisamos deles para complementar o nosso nível de investimento. Portanto, depende, no fundo, um pouco do lançamento deste tipo de candidaturas. Há muitas vozes políticas que defendem a gratuitidade do estudo. Com resultados positivos consecutivos, poderá estar em cima da mesa a assegurar a gratuitidade dos transportes urbanos em Braga, seja para uma parcela da população, como sendo, por exemplo, reformados e estudantes universitários, uma vez que há já algumas parcelas da população que têm, como os ex-combatentes residentes em Braga e os estudantes até ao 12º ano. Os estudos analisam neste momento a possibilidade de avançar com esta gratuitidade para mais alguém? É assim, neste momento, uma gratuitidade, e nós temos que nos reportar em termos de números ao ano 2019, que é o último ano, chamamos-lhe normal. Nesse ano nós vendemos em títulos de transporte cerca de 6,5 milhões de euros de vendas diretas, ou seja, os reformados têm um desconto de cerca de 75% relativamente ao normal. Entretanto, já depois disso, alargamos a gratuitidade até o 12º ano para todos os alunos, independentemente do tipo de ensino e da distância à escola, ou seja, alguém que mora em frente a uma escola pode na mesma requisitar o seu título de transporte gratuitamente. Portanto, temos vindo a melhorar essa situação. Antecipamos a questão dos ex-combatentes, que o Governo nunca mais legislava e que estavam a causar inúmeros transtornos, porque o Governo entregou um cartão de ex-combatente com uma série de direitos, mas depois tinham uns pequenos asteriscos em que diziam que os transportes ainda não estavam regulamentados e estavam a querer, as pessoas receberam o cartão em casa, estavam a tentar utilizar nos transportes e estavam a causar muitos entropias com os nossos motoristas, atrasos. Foi por isso que decidimos avançar rapidamente com essa situação. Temos vindo a alargar alguma gratuitidade. Neste momento não podemos alargá-la mais, porque sob pena de não conseguirmos cumprir os nossos compromissos. Temos compromissos de crédito, temos compromissos de salários, temos compromissos de combustíveis. Neste momento não é possível. Mas vemos isso de uma forma positiva e pensamos que no futuro esses alargamentos de gratuitidade serão uma realidade. Portanto, agora, gradualmente... Sim, penso que sim. Agora, é preciso fazê-lo de uma forma sustentável, não é? Porque as empresas têm que continuar a viver. Nós temos os nossos colaboradores que, no fundo, trabalham todos os dias para prestar um serviço. Temos os nossos fornecedores de combustível, a EDP, o gás natural,
cultural, ou seja, é preciso cumprir esses compromissos, exatamente. Há bocadinho falava de uma nova linha que vão implementar, mas também foram implementadas há pouco tempo algumas outras linhas. A que liga o centro da cidade ao Parque Industrial de Pitancinhos e a da UFI, e a que liga a linha entre Corredora e a Escola Secundária de Massiminos, com passagem na Escola Básica Frei Caetano Brandão. Como é que estão a correr estas novas linhas? Estão a crescer gradualmente. No fundo, o serviço de transporte público demora sempre bastante a fomentar-se e no fundo a dar-se a conhecer, apesar das campanhas que temos vindo a fazer, quer no Parque Industrial da UFI de Pitancinhos, em que distribuímos flyers, fomos às empresas dar a conhecer o serviço, está a crescer, se bem que ainda há alguma desconfiança relativamente a esta questão da pandemia e portanto, não cresce à velocidade que queríamos, mas tem vindo a crescer. E a outra linha que serve a Escola de Massiminos e a zona da Corredora, que também estava mal servida e que aguardávamos apenas a chegada de autocarros para poder efetivar, também está aos poucos. No fundo, é uma cultura de mobilidade sustentável, transporte público, que demora anos a fazer-se. É por isso que nós, em 2014, iniciamos nas escolas uma campanha que designamos por Transporte e Cidadania, que no fundo visa educar as crianças, os homens da manhã, para a utilização de transporte público e para estas questões da mobilidade sustentável e da transição climática. Qual é a linha que tem o maior número de passageiros neste momento? Neste momento é a linha do Hospital e a linha 95, que liga ao Minho Centro à Nova Arcada. São as duas linhas que têm mais passageiros. E qual é a cobertura do estudo no concelho? Em termos territoriais, a rede tem cerca de 300 km de extensão, cobre praticamente cobre todas as freguesias e uniões de freguesia, apenas deixando alguns pequenos nichos por cobrir. São os tais que queremos cobrir com transporte flexível e a pedido, para no fundo complementar essa mesma rede. E a média de passageiros? Já sabemos, já percebemos, como nos disse, que houve aqui uma redução, fruto do impacto da pandemia, mas em média, neste momento, qual é o número de passageiros? Nós terminamos o ano de 2019 com cerca de 12 milhões e meio. Depois, em 2020, eles desceram para 6,9 milhões, ou seja, nem aos 7 milhões chegamos, e terminamos o ano de 2021 com mais de 8,2 milhões. E em relação aos tarifários, qual é a perspectiva para este ano? Vão manter-se? Sim, o ano já começou e a decisão que foi tomada foi de manter o tarifário que existia no ano anterior. Neste momento, quantos funcionários tem a empresa? A empresa tem cerca de 360 no total. E como é que avalia a internalização dos trabalhadores da empresa no quadro municipal? Não posso estar mais em desacordo. Eu acho que se perderia um know-how incrível, uma cultura empresarial que foi construída ao longo de muitos anos e que perderíamos grande parte dessa nossa agilidade. Portanto, tudo seria transferido para a Câmara e penso que se dissolveria junto do universo municipal. Há aqui também uma questão que gostava de abordar, que tem a ver com o facto da empresa municipal pretender dialogar com a reitoria da Universidade de Minho já há bastante tempo a possibilidade do estudo entrar no campus de Gualtar para prestar um melhor serviço àquela população. Como é que está esta negociação? Temos vindo a trocar algumas impressões ao longo destes anos com a Universidade, fazendo sentir a necessidade de servir melhor aquela população. Os estudantes, quer entrem pela parte de baixo, chamamos assim, da zona dos peões, quer entrem pela zona da Faculdade de Medicina, têm sempre um grande espaço a percorrer a pé. Os nossos autocarros que servem aquelas linhas são autocarros elétricos, portanto que não têm qualquer emissão, que são silenciosos, que não são poluentes e que faria todo sentido percorrerem parte do campus, porque aliás em Guimarães acontece a mesma coisa, os autocarros entram no campus. Mas este é um diálogo que já se vem mantendo há alguns anos. É verdade, falta um sinal verde. E esse sinal verde depende só da reitoria neste momento? Sim. Teotónio, para terminarmos, a Universidade de Minho é ela própria uma parceira do STUB, mas também o INL e a Bosch. Estava a ser preparado um mapa vivo da cidade
creio que em parceria com a Bosch, e também algumas questões, alguns projetos ligados à sensorização. Que projetos podemos aguardar destas entidades parceiras com o STUP? Nós começamos a desenvolver um projeto com a Bosch e com o INL e com a própria Universidade do Minho, que nasceu, no fundo, resultante do facto de nós termos as viaturas espalhadas por todo o concelho numa rede, como disse há pouco, de cerca de 300 km de extensão. Ou seja, não é preciso, se calhar, alguém ir medir ou sensorizar determinada zona quando o autocarro já lá passa. Começamos a recolher algumas informações, começamos, no fundo, a georreferenciar os autocarros, as suas posições, e daqui nasceu um primeiro esboço para o tal sistema de ajuda à exploração que eu falei há pouco, que vai permitir monitorizar o sistema em tempo real e depois, no fundo, transferir essa informação para as apps dos clientes, para as paragens e para os serviços internos poderem acompanhar e monitorizar o desenrolar do serviço. A Bosch, com a sua mega dimensão, entendeu que esse projeto era demasiado pequeno para eles e passou esse projeto à Endrive, que é uma empresa portuguesa, uma das primeiras empresas portuguesas na área da georreferenciação, e os primeiros GPS penso que foram lançados por esta empresa, pela Endrive. Este serviço foi evoluindo, está em testes, vai entrar em funcionamento no primeiro semestre deste ano e vai efetivamente transmitir essa informação, ou seja, no fundo está a funcionar e resultou num trabalho que depois será vendável por uma empresa portuguesa. Portanto, este mapa interativo será lançado ainda este ano? Sim, numa primeira fase será a informação que nos interessa mais, sim, em termos de gestão interna e passagem da informação para os clientes, quer nas paragens, quer na app. Depois, o resto da informação será aproveitado pela empresa para poder utilizar ao nível do negócio, não é? No fundo, estamos a contribuir para a indústria portuguesa. Muito bem, muito obrigada. Tá, okay. Ficamos com a entrevista a Teotónio dos Santos, administrador executivo do STUP, ele que foi convidado desta terça-feira do Campus Verbal, programa de grande entrevista da RUM, que regressa na próxima semana. Boa noite.